A palavra é sua. Obrigado. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma noite bendita, na qual nós estamos aqui juntos. Uma noite quente, né? Bem calorenta, mas faz parte, né? E é bom que dá, entre aspas, mais ânimo, né? Porque às vezes o frio dá um desânimo quando a gente vai estudar, quando a gente vai raciocinar. Mas o calor, apesar de fazer a gente suar, ele também faz com que, aparentemente, o cérebro raciocine um pouquinho melhor. E parece que o entendimento fica mais fácil. Bem, hoje eu separei para nós o capítulo Buscai e Achareis. O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu separei o item que faz parte do Não vos inquieteis pela posse do ouro. Vamos ver se é isso mesmo. Só um minutinho. Ah, tá. Perdão. O item é o item 8. Ele faz parte do Observai os pássaros do céu. Então vamos lá. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os seres humanos souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um ser que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. E sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. O egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar no coração é a tarefa do Espiritismo. Muito bom, aqui já dá para a gente conversar um pouquinho e então a gente pode também buscar lá no Livro dos Espíritos o item que fala sobre a lei de conservação. Então é por isso que tem essa frase aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem dizer assim: observai os pássaros do céu. Em que sentido? Dá a impressão que para eles nada falta, mas nós precisamos observar que de alguma maneira eles vão atrás do alimento. Eles o buscam. Por isso que está escrito: buscais e acharás. A mesma coisa é para todos nós. Nós temos então todos os meios de conservação possíveis na terra. E Deus que nos fornece tudo isso. Então nós temos sim todos os recursos necessários para alimentar e auxiliar a humanidade. Mas então por que falta o necessário para muitos? Isso, nós formos estudar aqui os comentários que tem no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que vem falar de mundos felizes, vem dizer que nestes mundos nada falta. Ninguém tem a falta do necessário. Mas é bom a gente observar também que vem nos dizer que também não tem o supérfluo. Você tem o necessário. Olha que interessante. Então quer dizer que aquele supérfluo que aqui na nossa terra muitos de nós temos, muitos que têm o poder aquisitivo, têm o supérfluo em suas mãos, e nós vemos então no mundo, para a maioria, faltando o necessário. É por causa disso. Porque os egoístas então têm o supérfluo, exageram em seus prazeres terrenos.
enquanto muitos outros faltam-lhe o necessário. O que nós precisamos compreender? Que se todos nós nessa terra buscar, nós vamos achar isso é verdade. Mas sempre terão aqueles que passam por expiações extremas, que as suas dificuldades muitas vezes vão superar os seus ânimos. Isso é feito de propósito. Isso é feito para que essas pessoas então deixem o seu orgulho de lado e aceitam ajuda. Por isso que o Evangelho vem nos dizer para amar os nossos inimigos, para auxiliar os nossos adversários, para se porventura a gente vê que alguém está em perigo de morte, a gente ir e ajudar. E por que ele vem nos acordar para isso? Porque existe N lições no mundo, principalmente essa, para que nós possamos sair do orgulho. E para sair do orgulho nós temos de aceitar a mão do outro. O problema é, e se o outro não nos ajuda? Como é que faz? Então, é por isso que aqui comenta muito sobre o egoísmo e pede para que nós nos desapeguemos dele. Aí então, eu vou fazer uma mistura aqui de ensinamentos, mas para todos nós que seguem o Evangelho, nós vamos então perceber que já vimos essa passagem em algum lugar. Eu não vou lembrar aqui onde está exatamente, mas vocês, a gente que já está acostumado, vai saber dessa lição. Nós temos então aquela passagem daquele jovem rico que chega até o Cristo, né, e diz assim para ele: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E aí, primeiramente, o Cristo diz para ele que ele precisa então honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não adulterar as coisas, né? E aí ele vem dizer que isso ele já faz. Certo, então meio caminho andado, né, podemos dizer. Mas aí o Cristo disse assim para ele: porém, vende tudo que tens e me segue. Aí ele já parou tudo. Peraí, nossa, eu tenho muitos bens, vender tudo que eu tenho? Não, eu não estou afim disso não. Então aí ele não segue o Cristo por causa que ele era muito apegado aos bens terrenos. Na realidade nós sabemos que não é que o Cristo queria que ele desfizesse de tudo, mas queria que ele compartilhasse. E eu vou chegar lá para a gente poder entender essa ideia. Tá. Porém o Cristo depois diz para os seus discípulos e para os que estavam ouvindo que é mais fácil então um camelo passar no fundo de uma agulha do que um reino entrar no reino dos céus. Mas então, por mais que muitos tenham procurado uma solução, né, para essa parábola, tentando encontrar um jeitinho de passar o camelo ali no fundo do buraco de uma agulha para ajudar o rico, eu prefiro aceitar a ideia de que o Cristo quis dizer sim que é impossível. Um rico apegado, ou não precisa nem ser rico, mas ser apegado aos bens terrenos, é impossível para ele alcançar a sua evolução espiritual, é impossível para ele alcançar o reino dos céus, mundos mais evoluídos, porque ele está apegado a coisas efêmeras, a coisas que passam muito rápido, às vezes a sensualidade, ao corpo físico, a beleza do outro, a riqueza do outro, a sua própria riqueza, então aos prazeres que o mundo então nos dá. Então, enquanto o ser estiver apegado a isso, sim, é impossível chegar ao reino dos céus. E nós podemos ver então uma passagem no qual comenta sobre aquele mau rico que estava se fartando ali e tinha Lázaro aos pés tentando algumas migalhas ali para ele poder também comer alguma coisa. Mas aí aquele rico não dá nada, né? E aí depois nós vemos que o rico então estava sofrendo no inferno, uma parábola, uma simbologia, enquanto que Lázaro estava bem com Abraão, porque Lázaro ele sofreu muito ali, ele teve a sua sina e venceu ali com força e determinação. Já o rico que poderia ter auxiliado, olha só, ele poderia ter facilitado para o Lázaro. Ele poderia ter ajudado de alguma maneira, porque não é porque eu vou até usar aquela terminologia, aquele termo que os indianos usam de karma, né? Não é porque nós temos o nosso karma que nós temos de passar sozinho assim. Não é porque o outro tem o seu karma, as suas dificuldades que ele tem de passar nessa terra, que ele tem de passar sozinho. Nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, e se nós podemos ajudar, o Evangelho vem nos chamar, ajuda-o. Então é isso que nós temos de colocar em mente. Mas aquele rico não o ajudou. Então aí nós vemos que ele foi para o inferno. Como Cristo disse lá atrás, mas lembrando, tudo uma simbologia. Não vamos colocar essas coisas de inferno eterno aqui, né?
E aí então vamos lembrar do ensinamento, que o Cristo disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí vem essa parábola do mau rico e vem realmente concordar com isso. Mas aí depois a gente vai descobrindo como que é possível afrouxar para o rico, para o apegado, para o egoísta. E aí então é natural que, a partir do momento que nós vamos começando a desapegar, começa primeiro pela ostentação. E aí tem aquele outro ensinamento do Evangelho, de dois homens. E aí então ali a espiritualidade estava administrando as suas doações. Aquele homem que era mais rico doava muito, mas doava ostentando sempre. Então ele estava sempre na frente dos holofotes e dizendo, olha aqui como eu estou doando muito, né? E o outro, que era mais pobre, doava de coração, muitas vezes do seu necessário, pouco é verdade, mas sempre o que? As escuras, ninguém via ele doando. Ele não procurava os holofotes para mostrar as suas doações. E aí então os dois homens vêm a falecer, a desencarnar, né? E aí então Deus vai pesar o saco dos dois. E ali então ele pesa, primeiramente então, bem, se eu estiver equivocado, mas o que importa é a gente entender. Ele pesa primeiro ali do homem mais pobre. E ali não pesa nada aquele saco ali, né, de moedas que ele havia doado. E o homem mais simples reconhece, olha, esse foi eu, doei pouco, é verdade, mas era o que eu tinha, né? Tá bom. E aí então foi colocar o saco de moedas do homem que havia doado muito, que era rico. E aí então a balança mostra uma coisa, né? Contraditória, podemos dizer assim, que o homem que havia doado menos, o saco muito com poucas moedas, pesa mais do que o outro que tinha muitas moedas. E aí então Deus explica que foi porque aquele mais simples, mais pobre, doou de coração, é verdade, fez a verdadeira caridade, doava com piedade, com amorosidade e fraternidade, enquanto o outro doava só para ostentar, para aparecer, mas lembrando que é assim que todos nós começamos. Todos nós começamos a nos desapegar, primeiro aparecendo nos holofotes, colocando em todas as redes sociais, filmando, né? Olha aqui a cesta básica que eu estou dando, olha aqui isso que eu estou fazendo para o outro, eu estou aqui no hospital, olha aqui, eu estou abraçando os doentes. Então primeiro a gente busca os holofotes, é natural, né? Mas olha só que interessante, Deus vem dizer para aquele que o que ele estava fazendo, que o seu saco pesou muito pouco ali, apesar dele ter doado muito, é porque ele fez justamente assim, querendo ostentar, querendo aparecer, querendo mostrar para todo mundo que ele era bom. Mas então, mesmo assim Deus fala para ele, olha, você não fez a caridade verdadeira, você fez esmolas, você doou esmolas, mas, mesmo assim, passa aqui à esquerda, que isso lhe será de alguma valia. Olha, já melhorou, né? Pelo menos tem mais chance, digamos assim, dele entrar no reino dos céus. Mas então depois vem um outro rico, que é Zaqueu, né? E aí então ele sobe até uma árvore, Cristo o percebe e se autoconvida para jantar na casa dele. E aí então Zaqueu fica todo feliz, porque Zaqueu já sentia no seu coração que precisava se aproximar de Deus, e ele já buscava fazer isso, e nós vamos ver como. E aí então Cristo vai até a casa de Zaqueu, e lá então Zaqueu faz toda uma festa para o Cristo, um jantar, e Zaqueu chega até o Cristo e diz assim, olha, eu doarei metade dos meus bens aos pobres, e se porventura eu prejudicar alguém, eu lhe pagarei quadruplicado. Olha só que interessante o que o Cristo vem falar em seguida. Hoje chegou a salvação a essa casa. Olha só, aquele rico vai entrar no reino dos céus. Olha que interessante. Quer dizer, vai evoluir. Começou a entender como o espírito deve caminhar na terra. Está se desapegando, está sendo menos egoísta, só de doar metade dos seus bens aos pobres. Mas vamos atualizar para os tempos atuais. Não é que os que são ricos têm de sair pegando o que têm e doando metade aos pobres, não é isso. Mas o que ele deve fazer? O que a parábola dos talentos vem nos ensinar. Todos os bens terrenos que nos são emprestados, nós devemos multiplicar. Multiplicar como? Para um bem comum, para o semelhante, para a humanidade.
Então são aquelas pessoas que nós encontramos na terra, que multiplicam sim. E aí Deus, lá aquele Senhor vem dizer na parábola dos talentos, que ele fez bem, ele conseguiu multiplicar e ele então lhe dará ali mais trabalho em coisas maiores. Quer dizer, ele vai confiar na mão daquele servo coisas maiores. E é por isso que nessa terra nós temos pessoas que constituem empresas, constituem de alguma maneira organizações que giram o dinheiro e fazem com que ele alcance as pessoas para que essas alcancem as suas dignidades. E nós temos também o caso que se esses soubessem trabalhar, o mundo então seria mais farto para todos. Que são os políticos, por exemplo, que se eles soubessem, porque eles têm assim, muitos recursos em suas mãos, se eles soubessem realmente multiplicar esses recursos a favor dos outros, então nós estaríamos em uma terra muito farta. Olha só, então é isso que a espiritualidade está querendo nos ensinar. Que nós possamos pegar todos os recursos que nos são dados e multiplicar. Porque aí então a salvação chegará para nós. Quer dizer, a evolução espiritual, o entendimento de as coisas do mundo são para o mundo, que são instrumentos que Deus vai encaminhando para as nossas mãos, para que nós multipliquemos em favor de todos. E aí sim, então, a lei de conservação fará jus. Ela atenderá a todos nós que estamos na Terra. Eu gosto muitas vezes de exemplificar com vídeos e com filmes para o entendimento de como que a espiritualidade nos ajuda na Terra. Vamos observar, por exemplo, muitos talvez já devem ter visto, aqueles filmes Fúria de Titãs. Teve o 1 e teve o 2, na qual nós vemos a história de Perseus, filho de Zeus. E aí, então, desde o primeiro filme ao segundo filme, nós vemos que ele começa de mãos nuas, ali, perdido sem saber o que fazer, e ainda renegando o próprio pai Zeus, renegando toda a ajuda, né? E não querendo se aceitar um semideus, querendo caminhar como um homem comum. Mas ali ele tem missões, e ele precisa salvar as pessoas que ele ama. E para conseguir fazer isso, então com o tempo ele vai saindo do seu orgulho, e vai aceitando a ajuda que vai lhe sendo dada. Então ele vai ganhando presentes divinos ali que lhe vão auxiliando. Por exemplo, ele ganha uma espada divina, o auxílio de um cavalo alado, pessoas que vão aparecendo e que vão auxiliando, recursos que vão também chegando, a força interior que ele vai encontrando dentro de si, a força de um semideus. Mas nós devemos lembrar também o que o Cristo vem nos dizer. Sois deuses, têm capacidades de superar as suas dificuldades, de se fortalecer no dia a dia. Não devemos entender isso ao pé da letra, de que somos deuses. Mas nós somos filhos de Deus. Nós também temos uma essência divina. Nós somos capazes de encontrar a força aqui dentro de nós e com o auxílio então de Deus e da espiritualidade, de superar tudo que vem para nós. Por quê? Porque tudo não deixa de ser uma escola. Tudo que nos são dados são lições, né? E se nós formos observar, como na faculdade, os professores ali buscam nos dar lições que, se nós nos esforçarmos e seguir ali as orientações dos professores, dos mestres, nós vamos ser capazes de superar sim. Então os professores vão estar do nosso lado, vão ficar nos dando exercícios, vão ficar ali nos ensinando no quadro, lições para casa, sugestões de livros, tudo isso vai agregando ali naquele aluno. E no final do curso, então, porque ele abraçou tudo aquilo, deixou o seu orgulho de lado, aceitou todo o auxílio, ele superou, venceu e conseguiu o seu curso. E todos nós também devemos entender isso como autores de nossa própria história. Cada um de nós aqui deve constituir a sua história buscando compor os componentes de sua vida, buscando aceitar as pessoas em nossas vidas e buscando também até aceitar a contribuição daquelas que nos ajudaram tanto. Por exemplo, o ser aprende tanto com a ingratidão, com a falta de paciência dos outros, com a falta de piedade dos outros. Muitos vêm até nós
roubam de nós, adulteram as nossas coisas, levam vantagem em cima de nós. Nós também estamos aprendendo com isso, com os nossos adversários principalmente, com os nossos inimigos principalmente, e muitos desses às vezes estão inseridos até mesmo em nossas famílias, em nossos trabalhos. Então tudo isso agrega. Tudo isso agrega. E essas ficções que nós assistimos no dia a dia, esses filmes que trazem até mesmo de super-heróis, né? Nós podemos perceber que tem uma lição magnífica ali. Porque todos nós somos uma espécie de super-herói de nossas próprias vidas. Nós todos vestimos uma capa invisível buscando ser um super-homem ou uma super-mulher ali em sua vida para conseguir realizar tudo. E quando a gente percebe que a gente tem essa força, então a coisa muda de figura, o sorriso vem no rosto, a coragem de enfrentar as dificuldades, o abraço que nós temos para com os outros de aceitar a sua ajuda e aceitar a ajuda da divindade. Eu tenho feito uma análise da minha vida desde quando lá, eu lembro, né, de quando depois que eu nasci, que eu tenho uma pequena noção quando criança, até os tempos atuais. E eu fui juntando as coisas e eu fui vendo assim milagres tão perfeitos que todos nós que também, se formos fazer essa reflexão, vamos encontrar. Tantas coisas que vão aparecendo e vão se encaixando para nos ensinar. Coisas que quando a gente passa alguns anos à frente, a gente observa que aquilo foi de grande valia. A presença daquela pessoa, a presença daquele patrão, o auxílio da mãe, do pai, dos irmãos, de um colega de trabalho, de um acidente que eu tive, um acidente de carro, de moto, de bicicleta, ou que eu caí da árvore. Tudo isso, uma limitação que me é dado durante a vida, tudo isso tem um porquê. E é só então eu ter a minha fé em Deus e buscar acreditar que todos nós que estamos aqui, se realmente abraçarmos a causa da evolução espiritual, a gente consegue, desde que a gente valorize todas as oportunidades que nós temos. E eu separei aqui 2 itens do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o item 99, prometer. Prometendo-lhes a liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados, que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revolução e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para o outro a liberdade ou a elevação que se conservam distantes? Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. A vida não é fácil, isso é verdade. Vamos voltar, por exemplo, nos exemplos que a gente vê nesses filmes. Vamos lá de novo no Perseus, filho de Zeus. Ele começa como um homem, um simples homem. E de repente ele vê como adversário o irmão de seu pai, Hades. Um outro Deus, poderosíssimo, e ele um homem comum. Nós começamos a nossa história assim também, com toda a vida pela frente, com tudo que nós temos de enfrentar. Trabalho, estudos,
conviver com os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho, com as nossas inferioridades, tanto morais quanto físicas. Então dá a impressão que é muito difícil. Mas, como disse ali, se nós abraçarmos realmente como Cristo vem nos dizer, pegue a tua cruz, todas as suas dificuldades e me siga com os ensinamentos do Evangelho. Uma coisa nós podemos ter certeza, com o tempo, buscando, nós vamos achar todo o auxílio necessário de que precisamos, mediante o nosso trabalho, mediante o nosso esforço, mediante a nossa fé. Nós vamos achar todos os recursos necessários para superar as nossas dificuldades neste mundo. Para finalizar rapidinho, um texto aqui do livro O Espírito da Verdade. Rogativa das mãos. Nascemos com você para a realização de sua tarefa. Não nos deixe desocupadas. Evite usar-nos em bebidas e alimentos impróprios. Não nos obrigue a impor-lhe o suicídio. Não se queixe do mundo. Em verdade, não conseguimos apanhar estrelas, mas podemos plantar flores. É possível que você tenha necessidade de estender-nos algumas vezes para pedir. Antes, porém, dirija-nos ao trabalho para que venhamos a merecer. Refere-se você à genialidade do cérebro. Entretanto, sem nós, as mãos, a Torre Eiffel ficaria em projeto, e as sinfonias de Beethoven não passariam de sonho. Orgulha-se você de muitas máquinas, contudo, sem a nossa cooperação, seriam elas inúteis. Você diz que a manutenção da própria existência está pela hora da morte. Mas se você quiser, cultivaremos feijão, arroz, milho ou batatas e enriqueceremos a vida. Em muitas ocasiões, você cai na sombra da tristeza ou do desânimo, conservando a cabeça como pote de fel. Entretanto, se você colocar-nos no serviço do bem, vazaremos suas mágoas pelo suor, e você sorrirá, cada instante, encontrando a alegria de viver em forma de luz. São muitos ensinamentos, é verdade, não tem como assimilarmos tudo isso de uma vez só, mas que nós possamos fazer como uma vez uma história que eu escutei de um homem que havia participado de uma palestra. E aí então, quando ele chega em sua casa, lhe perguntam assim: então, a palestra foi boa? Nossa, foi muito boa. Eu acredito que eu aprendi muito. E aí então, pergunta para ele assim: tá, o que foi dito na palestra? E ele lembra assim: olha, eu não me lembro de muita coisa, de palavras não. Aí disseram para ele: mas você disse que aprendeu muito com a palestra, mas não lembra das palavras da palestra? E aí então ele diz assim: olha, a alface, depois que ela é lavada, ela também não lembra da água que passou por ela. Mas uma coisa aconteceu: a água a lavou, a deixou diferente. E é a mesma coisa. Todos esses ensinamentos, podemos não nos lembrar agora exatamente do que nós ouvimos, mas aqui o nosso inconsciente, ele captou, e pode ter certeza de uma coisa: fará a diferença em nossas vidas, desde que nós tenhamos os nossos corações abertos. Essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, perdão por ter extravasado um pouco o tempo, e abraços fraternos, que fiquem todos com Deus.